hora do Campeonato Carioca, tivemos um clássico hoje para decidir quem passava, quem ficava. Tava mais ou menos assim e o Vasco passou e o Botafogo ficou. E dessa vez nem para a Copa Rio. Acabou pro Botafogo, qualquer disputa ali em Campeonato Carioca, Taça Rio, Guanabara, não tem mais Botafogo. Então ficaram assim as semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões. Vasco pega o Flamengo porque perdeu no confronto direto a terceira posição pro Fluminense. Exatamente, tudo empatadinho ali, igualzinho, né? E no confronto direto, o Fluminense que venceu o Bangu 3-2, com um pouquinho mais de emoção do que deveria, né? O rebaixado Bangu, joga contra o Volta Redonda. Volta Redonda de excelente campanha no Campeonato Carioca. A Série B, sim. Exatamente, e que já tinha, né, ido para a Série B, já tinha feito um 2024 bom também de acesso. Volta Redonda aí, que depois a gente vê como é que chega aí para pegar esse Fluminense. Esse Fluminense aí é favorito contra o Volta Redonda, se não é bem assim a conversa. Vamos começar com Vasco e Botafogo. E o Carille, sim, o Carille falou. Vamos lá. Boa noite a todos. Triste, primeiro, por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas, infelizmente, aconteceu. Agora a gente precisa pensar para frente, e pensar para frente já é, na próxima quinta-feira, reverter, né, os 2 gols contra o Racing. Agora a nossa ideia é essa, o pensamento é só esse, é focado para esse jogo, o trabalho vai ser tudo voltado para esse jogo. É uma chance que nós temos, depois de sair do Carioca, essa chance já vem na quinta-feira, para que a gente possa, quem sabe, bater campeão, mas é lógico que vai depender daquilo que a gente vai mostrar em campo. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos mostrar muito mais do que o jogo de ida e muito mais do que o jogo hoje. Mesmo que, se a gente for analisar o jogo calmamente, nós tivemos mais finalizações, nós tivemos mais posse. Eu acho que o que atrapalhou a gente um pouquinho foi o pênalti. Então, isso, o Vasco criou mais coragem depois do pênalti, eles conseguiram ter também, mas o pênalti ele pertence por momentos, às vezes, no controle do jogo, mas eu acho que nós precisamos fazer mais. Foi. Aqui, professor. Muito bem. Dá para fazer bem mais também na Record. O Botafogo precisa fazer mais em todos os aspectos, né? Agora, o Vasco. Primeira fase do Vasco. Vasco classificado às semifinais. Cara, ele é bom de quarta força, né? Título para o Corinthians. O ano passado colocou o Santos na final do Campeonato Paulista. E agora pegou a atual quarta força do Rio e colocou nas semifinais ali, coisa que o Botafogo não conseguiu fazer. A avaliação da primeira fase desse Vasco que a gente tem falado aqui, principalmente você, Pedro, tá indo, mas tá meio sem rumo, né? No horizonte não tá aparecendo muita coisa. Não consegue enxergar nada ainda não, Pedro? Não dá para falar que a avaliação é positiva, é muito boa, porque se classificou, né? O Vasco hoje, pela primeira vez, ele consegue competir ali, vencer até de igual para igual. Competir de igual para igual e vencer um time de Série A, porque até um time de Série B teve dificuldade contra o Volta Redonda. Não vai bem contra o Fluminense, não vai bem contra o Flamengo. E hoje, num jogo tecnicamente muito abaixo do que as duas equipes poderiam oferecer, se tivessem estágios, mais avançados de trabalho, o Vasco venceu. E a boa notícia para o Vasco é um time de Série A, é um Botafogo tentando se remontar para se recuperar numa decisão de quinta-feira contra o Racing. Então não é um Botafogo que ignorou o jogo. É um Vasco que competiu, e não só pelo pênalti convertido, mas na atuação gigante do Verratti, porque ainda é um Vasco muito limitado, mas é um Verratti que faz gol, é um Verratti que é artilheiro do campeonato, é um Verratti que briga sozinho lá na frente, é um Verratti que sustenta uma bola quando o time está com dificuldade para sair jogando. Então, uma atuação muito interessante e uma vitória que carimba. Você precisava ter uma vitória contra alguém de Série A para tentar acreditar que você pode reverter um histórico muito complicado numa semifinal contra o Flamengo, onde o Flamengo é muito favorito. Pelo lado do Botafogo, eu discordo um pouco da avaliação do Caçapa, tentando ali ver pontos muito positivos. Atuação ruim. O Botafogo não conseguiu jogar contra um time limitado. Ainda que fosse São Januário, o time do Vasco é limitado. No segundo tempo, nenhum dos dois conseguiu jogar. E um time do Botafogo que tenta ajeitar, juntar algum caco ali para o jogo de quinta-feira, teve muito pouco a oferecer. E essa história de, mas é porque se não fosse o pênalti faz parte do jogo, né? Pois é, né? O Vasco, a partir do pênalti, usou o pênalti a seu favor, construiu uma vantagem. E não só se defendeu, chegou a criar e tal, minimamente o pouco que teve. E o Botafogo, o que me pega mais, William, é que quando você resolve abrir mão e vai ficar esse debate cansativo até quinta-feira de abrir mão, do início da temporada,
vai além um pouco do não interessa o resultado da Supercopa, ou não interessa o resultado da Recopa, o meu planejamento é maior. O Botafogo ele vai perdendo, não é crédito com torcida, ele vai perdendo uma alma ali, vencedora, porque quando você enfileira um título, você enfileira 2, você enfileira 3, você enfileira 4, era para o Botafogo não tomar conhecimento do Vasco. Então o Botafogo ele perde uma Supercopa, ele não vê bola contra o Racing na ida da Recopa, ele hoje não foi exatamente um páreo para um Vasco muito ilimitado no Campeonato Carioca. E era um Botafogo que se importou sim com o jogo. O Caçapa falou uma pena, a gente não seguiu na competição. Tava então, lá o Savarino, o Matheus Martins, ele vai o Igor perdendo. Jesus, Veja bem, Marlon, Gregory. Não é o capital político a torcida, mas é um caráter de time vencedor, competitivo, tipo, mesmo quando não joga bem, vai arrancar uma vitória, vai sustentar um empate contra um time limitado, seja em São Januário, seja no Newton Santos. Então, isso o Botafogo pode tomar um pouco mais de cuidado. Não é que já perdeu tudo, não é que não vai ser vencedor esse ano, não é que não vai vencer nada em qualquer partida desse ano. Mas você está, talvez, ali por um equívoco de início de temporada. Eu acho sim um equívoco. O Textor pode acertar como acertou no ano passado. Tem um projeto, vai contratar, mas por enquanto a gente se mostra equivocado. Então o Botafogo vai perdendo um pouco isso. Me assustou como o Botafogo não conseguiu reagir na partida de hoje. Porque o Vasco brigou, lutou, os meninos na volância brigaram, o Verratti lá na frente, Coutinho mal, depois troca, sabe? O Ryan e o outro menino, agora o... Juan? Não, o Ryan e o... Mas Zanocelo é daqui do... Zanocelo? Não, é o... tem um final, me fugiu o do nome menino agora. da Copa São Paulo lá. Zucarello. Isso, Zucarello. Eu ia falar Zanocelo, Zucarello. O Ryan e o Zucarello dão uma vitalidade de pressão, que ainda não é exatamente uma pressão bem encaixada, mas é uma pressão muito mais na base ali da vitalidade dos dois. Tem momentos aí que o Vasco vacila e encaixa de pressão. Agora, me assusta como foram poucos ajustes para o Vasco ser competitivo contra o Botafogo, que é melhor. Ainda que não seja o Botafogo principal. Então, esse Botafogo desmobilizado, o recado do dono vai chegando sim no grupo, na torcida, ele vai desmobilizando até demais. Não era para exatamente abrir mão do Campeonato Carioca. O Botafogo hoje tentou seguir no Campeonato Carioca. Ele deu certa importância ao jogo. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer o resultado. Então, isso pode ficar de alerta. E ao Vasco tentar ter dignidade e competitividade que teve hoje contra o Flamengo, que é muito melhor. Está no estágio de trabalho muito mais avançado, é muito mais time e tem um retrospecto recente muito favorável. Então, qualquer coisa que o Vasco venha a fazer numa semifinal seria algo próximo ali do heróico, da única competição que o Vasco pode brigar esse ano. É pouco provável que o Vasco vai ser um grande candidato a título com esse grupo numa Copa do Brasil, menos provável ainda numa Sul-Americana e num Brasileiro, então vai tentar se ajeitar ainda dentro do que tem, faltam peças, o trabalho do Carelli é inicial, é bom lembrar, não está no estágio que está outro trabalho como do rival, como do Felipe Luiz, mas vencer o clássico era importante, passar para essa fase final, tendo algum carimbo ali de uma vitória contra um time melhor, de Série A, que ainda não tinha. Fala pessoal, então vamos para mais um conteúdo aqui, mais um react. Nesse react tem ESPN, tem o Rica Perrone, entre outros conteúdos. E vamos falar sobre o Botafogo, que está fora do Carioca, agora entra numa pré-temporada fora de época, né? Mas como é que começa uma pré-temporada sem técnico? Vamos para mais uma pré-temporada sem técnico, teremos 2 no ano, as 2 sem técnico. É complicado, o Botafogo vai aí ainda, pelo que disse Felipe Neto, buscar um técnico que pode ser ainda o Mancini. Teria uma reunião que era para ser ontem, mas não tinha como ser ontem, porque o técnico estava na França, né, assistindo Lyon e PSG. Pelo que o Felipe Neto falou, hoje essa reunião, tomara que seja bem sucedida. O entrave era o pedido de 4 milhões de reais, né, do Mancini para treinar o Botafogo, muito acima do que ele pagava para o Arthur Jorge, por exemplo. Mas tomara que achem um ponto comum ali nessa negociação, nem ruim para um, nem ruim para outro, e fechem logo isso, porque agora é a hora, né? Poderíamos ter aí uma pré-temporada com alguns joguinhos, como um Botafogo e Madureira, um Botafogo e Nova Iguaçu, para disputar aí e testar o time enquanto o Mancini vai treinando ele na pré-temporada fora de época. Poderíamos ter, não teremos. Teremos que buscar aí jogos treino contra Bangu, né? Contra América, para ver se a gente consegue rodar um pouco mais o elenco e testar algumas coisas que o próximo técnico vai trazer, seja o Mancini ou seja outro, mas que se resolva isso logo, até porque, vale lembrar, tem convocação daqui a pouco e nós sabemos que os jogadores estão muito revoltados, não à toa, com razão.
E o técnico não pode ficar revoltado com isso, não. Não pode ficar irritadinho com isso, não. Ou você acha que o Igor Jesus está gostando muito de ver a situação do Botafogo bagunçado, sem técnico, ficando de fora do Campeonato Carioca, ele quer o camisa 9 da Seleção Brasileira. Você cravaria Igor Jesus na próxima convocação na próxima convocação do Dorival Júnior? Eu não cravaria. O Botafogo tem 3 jogadores na pré-lista do Dorival, entre eles Marlon Freitas. Poderia ser a chance da vida do Marlon Freitas de ir para a Seleção Brasileira, pela primeira vez na carreira dele. Principal, né? E aí? Dificilmente vai. Como é que faz? Alex Telles também deve ser esse outro nome na pré-lista. E aí? Não vai também. Dificilmente vai. Igor Jesus, se for alguém, vai Igor Jesus pelo que fez nos últimos jogos da Seleção Brasileira. Mas não pelo que vem fazendo no Botafogo. Porque é uma bagunça. Está tudo bagunçado, largado, entregue as traças. Falta um técnico. E um técnico, não estando aqui ou estando, interfere na carreira dos jogadores individualmente. E eles, logicamente, não gostam de ter a carreira atrapalhada. Como qualquer um de nós. Numa empresa, não vai gostar que o chefe atrapalhe nosso desenvolvimento. Atrapalhe nosso dia a dia, o nosso rendimento. Eu sou um grande defensor do Textor, tá? Grande defensor, grande paladino da defesa do Textor. Só que nem eu consigo defender quase 2 meses de demora para fechar com um técnico. Ah, eu sei que técnico europeu é mais difícil. Fosse para vir um Diniz, um Renato Gaúcho, já tinha vindo, eu sei disso tudo. Só que, até para trazer um técnico europeu, já tinha tempo suficiente. O Vasco Matos é a prova disso. Não trouxe porque incompetência. O Vasco Matos chegou antes no radar do Botafogo do que Tata Martino, Rafa Benítez, Mancini e etc. Chegou antes de todo mundo. E desde então não se sabia que ele não tinha licença pró da UEFA. Desde começo de janeiro, meados de janeiro, falando com o cara, não se sabia. É bem complicado, mas ele falou que tinha, não interessa. O scout tá aí para você vasculhar tudo sobre jogador e treinador. Inclusive esse tipo de informação você consegue achar em portais de gestão de dados de jogador e treinador. Acho que tá passando dos limites. Não é um plano do John Textor, tá? Que se fosse um plano do John Textor, ele não teria tentado o André Jardine logo no comecinho do ano. O plano dele era ter o Jardine aqui no começo do ano e estar com ele esse tempo todo. Não é um plano do John Textor não ter técnico até agora, tá? É uma dificuldade que ele está enfrentando. Por quê? Ele não quer pagar muito alto pro técnico, porque ele pagava barato no Arthur Jorge. Ele quer ter um técnico europeu, mas pagando pouco. É difícil. É difícil. Ele quer achar um cara europeu que aceite ganhar pouco e que tenha o estilo de jogo que ele quer. São 3 coisas ao mesmo tempo que cada fator novo incluído, você dificulta achar o cara ideal. Quanto mais criteriosa é a sua busca, mais difícil é de encontrar o objetivo. Tô me alongando demais, né? Tô me alongando bastante. Era para ser só um intermediário aqui, um ponto intermediário entre os 2 vídeos. Me alonguei bastante. Ainda tem agora o Rica Perrone, tá? Não acabou o vídeo ainda, depois da ESPN. Fique até o final e dá uma moral pra gente. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos vários de membros, 4 planos de membros, tem 3, 5, 15, vários valores diferentes. Se ajuda muito, qualquer um deles, se ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço a vocês todos os dias. Vamos partir pro vídeo e no final a gente conversa mais um pouco. No Rio de Janeiro, o Botafogo já conseguiu ficar fora em mais uma atuação que deixa muito preocupado o torcedor do Botafogo para o jogo de quarta ou quinta-feira, né, contra o Racing. Muito mal de novo, até teve ali seus primeiros 15 minutos ali que o Botafogo queria demonstrar ali uma certa disposição a mais e tal. Irmão, tá maneiro não. E assim, aquele time que você bate o olho e fala, isso aqui não é só tático, técnico, não. Isso aqui tem alguma insatisfação aqui com alguma coisa, porque não tá rolando. Não tá rolando. O Botafogo não dá algo mais em nenhum momento. Hoje o Vasco correu tudo que ele podia, que é o mínimo que o Vasco pode fazer, jogou uma partida melhor do que ele vinha jogando, colocou pontas na ponta, que, né, hoje fez o óbvio, eu não tenho ponta, sobe da base, inventa mesmo, bota ponta na ponta.
botou os jogadores abertos na ponta e conseguiu ganhar o jogo. Simples assim. Mesmo sem o brilhantismo ainda esperado de certos jogadores, o Coutinho, por exemplo, ainda não foi o Coutinho que o Vascaíno espera e tal, mas foi o suficiente para bater no Botafogo. Mais assustador para mim, quando termina o jogo, a imagem mais forte para mim é do quanto o Botafogo está perdido. O Vasco fez um bom jogo, repito, mas é muito impressionante o quanto o Botafogo conseguiu se perder completamente. O Botafogo não consegue acertar passe assim, né? Saída de bola errada, jogando bola pra placa, sabe? Uma coisa assim, totalmente quem tá olhando pro nada, quem tá, né? Não tá prestando atenção, tá totalmente desfocado, muito doido. Gustavo Souza, eu tô fudido, cara. Vou precisar usar óculos, não tem jeito. Eu já não tô enxergando mais porra nenhuma essa hora. Olha aqui que cara de nerd que eu fico. O que acha desse jogador? Santi Rodrigues que o Botafogo comprou. Não acha muito caro, 100 milhões para um jogador de 25 anos só jogando MLS? Cara, o Almada também, embora tenha vindo da Argentina e tal, também era um caso desse. Eu acho que é o perfil novo do Botafogo. O Botafogo vai buscar jogadores novos, que ele entende ter potencial para explodir e valer muito mais, para ganhar em cima. Então, assim, é mais pela idade, né? E 25 anos, como mesmo, é um jogador velho, é um jogador que tá no tempo ali de estourar. É um pouco arriscado. Eu acho que esse valor podia ser ou por um fenômeno, ou o Botafogo identifica que ali ele não teve espaço para mostrar tudo que ele joga, ele é um gênio. Mas realmente parece caro, né? Pela idade parece um pouco caro. Gustavo, Botafogo quer contratar Roberto Maldini em seleção italiana para o comando. Eu não conheço muitos jogadores que estão incomodados com a ausência de técnico. Claro que estão incomodados, porque chega no mês de fevereiro. Caralho. E ainda repito aquela coisa que eu venho falando. Os empresários e os jogadores estão aqui também, ó. O Botafogo não paga, o Botafogo o Botafoguense, é a imprensa contra tudo e contra todos. Nossa Senhora. Roubaram 2023 do Botafogo. Não foi pipocado, foi porque roubaram, entendeu? O Botafoguense acredita também em umas coisas, cara, que é foda, entendeu, cara? Ele compra uns barulhos, tipo assim, 2023, termina 2023, o que você quer fazer? Esganar o seu elenco. Esse é o normal. Aí aparece o texto lá e fala assim, mas teve um esquema com inteligência artificial pra ajudar o Palmeiras que eu identifiquei. Aí o Botafoguense trouxa vai lá e fala, é isso, não foi pipocada, foi isso. Pelo amor de Deus, gente, vai dormir, porra. Caralho, quando dá errado tem que... Se você não ficar puto, se você não reclamar quando dá errado, vai ficar sempre errado. Porra, as coisas erradas você tem que reclamar, porra. Entendeu? Tá errado. O Botafogo tá arriscando demais chegar no final de fevereiro ser um treinador. Janeiro, tá bom, não conseguiu, vai... Porra, acabou o Campeonato Carioca com o Botafogo, irmão. Você não tem aquele tempo de treinamento pra maturar pro brasileiro e tal. Tá demais, entendeu? Tem que contratar, brother. Pô, não tem o treinador dos sonhos que eu quero. Porra, pega um que tá no mercado. Mas como é que você monta um time sem treinador, cara? É difícil, cara. O Botafogo tá brincando muito com o tempo. Vasco e Botafogo, que jogo horroroso. Foi ruim mesmo. Principalmente porque, assim, o Vasco não tem muito recurso, cara. O Botafogo tem recurso e não tá entregando. Então é isso, pessoal. Acabei falando no meio do vídeo o que eu ia falar no final e tal, me alonguei. Então, só pra encerrar aqui o vídeo, não esqueça de dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos dos posts que a gente colocar, os vídeos que a gente colocar aqui no canal. É o canal que mais posta horas diárias de conteúdo sobre Botafogo no mundo. Então não perca, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, tá? E quando o sininho tocar, vem aqui ver os vídeos. Porque o sininho tocar e você não vê assistir, mesma coisa que nada, né? Então tamo junto sempre, um abraço. Plano de membros, 4 planos, 3, de 5, de 15... um valorzinho simbólico de R$3, R$5 por mês, que ajuda muito a gente, tá? Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.